Então quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. É um grande desafio falar sobre uma carta que tem 303 versículos em 2 palestras apenas, menos de 2 horas. Então, logicamente, eu vou focar nas principais questões e não vou ler todas as passagens. Se a gente fosse só ler a carta, já seria o tempo todinho da exposição, tá? Trouxe também alguns livros de minha autoria que estão em exposição ali na entrada. Alguns de vocês devem ter visto. E trouxe alguns para mostrar aqui. Esse aqui é o filho mais recente, As Obras da Carne, o Fruto do Espírito. É um livreto de 60 páginas, onde eu abordo todas aquelas palavras lá de Gálatas 5, do 16 ao 26, todas as obras da carne e todas as partes que compõem o fruto do Espírito, por que está no singular, o fruto, e por que as obras estão no plural, e assim por diante. Esse aqui é um relançamento, o cânon do Novo Testamento. Eu havia publicado em 2015, um outro título, outra capa, outra diagramação, mas é o mesmo texto, só acrescentei um prefácio à segunda edição, que é fruto da minha pesquisa do mestrado em Novo Testamento, que eu concluí em 2013. E esse aqui é o maior, teologia sistemática, uma teologia sistemática arminiana, conforme nós cremos. É o maior livro, e nele vocês encontrarão muitas respostas para a fé. As principais doutrinas, as 10 principais doutrinas da fé cristã estão expostas aqui, e alguns irmãos, alguns pastores têm utilizado. Vamos orar mais uma vez? Pedir a Deus que nos ajude. Pai amado, obrigado pelo Senhor Jesus Cristo, obrigado também pela Tua Palavra, por esse momento em que temos o privilégio de poder explicar uma porção dela. Te peço por mim mesmo e por aqueles que irão me ouvir, Senhor, que o Senhor nos agracie com a Tua presença e abra o nosso entendimento, para que possamos compreender um pouco mais da Tua Palavra hoje. E também que o Senhor nos ajude a colocá-la em prática, Senhor, segundo a Tua vontade. Seja com cada um que está aqui. Tu sabes a situação de cada um, como chegou aqui. Ó Deus, tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então, vamos lá. Hebreus capítulo 1, eu vou ler os 3 primeiros versículos. Eu estou lendo na Almeida século 21, a versão Almeida século 21. No passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nestes últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amém. Até aí. Meus irmãos, a carta aos Hebreus é uma carta, de certa forma, disputada ao longo dos séculos, sobretudo nos primeiros séculos, porque não se tem certeza quem a escreveu. Então, em algumas igrejas do primeiro século, até no começo do segundo século do cristianismo, ela era utilizada como os outros livros do Novo Testamento, mas em algumas outras igrejas ela não era lida, tá? Até que ela foi reconhecida pela igreja e passou a ser aceita como inspirada por Deus. Mas o fato é que hoje nós não sabemos, como já desde os primeiros séculos, os irmãos não sabiam quem havia escrito a carta aos Hebreus. Porque Hebreus, de fato, não tem o gênero, não foi escrito num gênero epistolar. Não é uma carta com formato de carta. Hebreus é um sermão. A palavra impossível, por exemplo, aparece 4 vezes. Tem um tom eloquente de um sermão. Existe explicação e aplicação ao longo dos 13 capítulos, tá? Então, Hebreus é um sermão. Mas ao longo da história foram sugeridos pelo menos 16 autores possíveis para essa carta. E eu fiz uma tabela que eu tirei de um livro, posso mandar para vocês depois, todo esse esboço aqui.
tá? São 15 páginas. E Paulo é o mais cotado historicamente por ter sido o autor da carta. Mas, particularmente, eu acredito que não foi ele, e há evidências muito fortes de que não foi Paulo que escreveu a carta, tá? Então, pessoas como Paulo traduzido por Lucas, Orígenes disse que só Deus sabe quem escreveu a carta, Tertuliano acreditava que Barnabé havia escrito, mas a gente não tem nada que Barnabé escreveu para comparar, né? Agostinho e Jerônimo disseram que foi Paulo, mas tem uma certa cautela com isso. Tomás de Aquino disse que Paulo escreveu em hebraico e Lucas traduziu para o grego, o que é estranho, porque Paulo sempre escrevia em grego, e o hebraico era uma língua morta naquela época, o hebraico era a língua só da sinagoga, nem os judeus falavam mais hebraico, falavam aramaico, então isso aqui é pouquíssimo provável. Apenas Lutero sugeriu que Apolo teria escrito essa carta, com a única sugestão de Atos capítulo 18, do verso 24 ao 28, que mostra Apolo como um pregador muito eloquente. Nada mais, nada mais. Silas é um dos outros indicados. Pedro, sobretudo, por conta da comparação que é feita na primeira carta de Pedro com o leite e a palavra de Deus, e aqui também é feita no capítulo 5 de Hebreus, uma comparação entre o leite e o alimento sólido, como metáforas para a palavra de Deus, tá? Nada mais que isso. Alguns falaram sobre Judas, o autor da carta, Judas, irmão de Tiago, que é irmão de Jesus, meu irmão de Jesus, Epáfras, alguém da igreja de Colossos, provavelmente um de seus pastores, o apóstolo João, Priscila e até Maria, mãe de Jesus, ajudada por Lucas e por João. Mas há uma evidência interna, isto é uma evidência na própria carta, que mostra que essa carta não pode ter sido escrita por uma mulher. Não foi escrita por uma mulher. Por exemplo, no capítulo 13, verso 22, diz assim: irmãos, suplico-vos que suporteis essa palavra de exortação, pois vos escrevi de modo resumido. Então esse vos escrevi, em grego, é masculino. Não foi uma mulher, foi um homem que escreveu, tá? Não, tem essa piada aí, mas não é sobre isso não, tá? Então é masculino aqui, na língua em que a carta foi escrita, então não pode ter sido escrita por uma mulher. Então Orígenes diz que só Deus sabe quem escreveu Hebreus. Nos primeiros séculos havia manuscritos das 13 cartas de Paulo com hebreus e sem hebreus, tá? A tradução bíblica Almeida Corrigida e Fiel, ACF, que na minha opinião é a pior tradução que nós temos em língua portuguesa entre as traduções protestantes, mas muitos gostam dela, mas na minha opinião é a pior tradução. ACF, Almeida Corrigida e Fiel, que não é da Sociedade Bíblica do Brasil, é da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Eles colocam lá carta do apóstolo Paulo aos Hebreus. Então a opinião deles é essa, mas a opinião de muita gente é essa. Mas precisamos observar pelo menos 4 coisas. Primeiro, Paulo sempre citava seu nome nas cartas e tinha uma forma rígida de escrever. Você pega as 13 cartas paulinas e elas seguem o mesmo processo, tá? Hebreus não aparece o nome de Paulo e o estilo é completamente diferente. Segunda questão, o autor de Hebreus recebeu o evangelho por meio de homens. Está projetado aí? Beleza. Número 2 aí. O autor de Hebreus recebeu o evangelho por meio de outros homens. Ele diz: essa salvação, tendo sido anunciada pelo Senhor, depois foi confirmada a nós pelos que a ouviram. Mas Paulo não recebeu o evangelho por meio de outros homens. Ele recebeu pelo próprio Jesus Cristo, como ele escreveu aos Gálatas, que vocês estão vendo aí. Mas irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim anunciado não se baseia nos homens, porque não recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por uma revelação de Jesus Cristo. Então, segunda evidência de que não foi Paulo. Terceira, Paulo usa o texto hebraico do Antigo Testamento, que é tantas vezes citado aqui, e a Septuaginta. O autor de Hebreus usa só a Septuaginta. Obrigado, varão.
grande é o teu galardão. Obrigado. A Septuaginta, irmãos, é a tradução do Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, para a língua grega. Tá? É a primeira tradução bíblica da história e foi a primeira versão da Septuaginta, ocorreu por volta do ano 200 a.C. e depois foram feitas outras traduções mais com equivalência dinâmica, mais parafraseadas e assim por diante. Quarto lugar, as expressões Jesus Cristo, Nosso Senhor Jesus Cristo, Cristo Jesus e Senhor para Cristo são usadas mais de 600 vezes por Paulo. Todavia não estão presentes em Hebreus. E eu anotei aqui hoje de manhã, não está aí, ou quase não aparecem, porque em Hebreus 13:8 aparece: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, tá? Então, as cartas paulinas têm uma forte defesa cristológica, tá? Aqui, embora tenha, não aparece com essas expressões. Então, quem escreveu Hebreus? David Allen, que é um autor que escreveu o livro Autoria Lucana de Hebreus, ele pesquisou essa questão por 35 anos, então vale a pena pelo menos ouvi-lo, né? Não consegui ler o livro dele inteiro, mas pretendo. Ele diz o seguinte: estou abordando todo o assunto partindo de um paradigma composto de várias hipóteses. A de que Lucas escreveu Lucas Atos, ou seja, o Evangelho e o livro de Atos, isso aí nós concordamos, é prego batido e ponta virada. A de que ele é companheiro de Paulo em suas viagens, isso aí também, em Atos capítulo 16, versículo 10, Lucas entra na história e ele passa a dizer nós, antes ele diz eles, eu, tu, eles, a terceira voz do plural, né? Terceira pessoa do plural, e aí depois passa a usar a primeira do singular, em Atos 16, 10, vocês podem comparar Atos 16, do verso 6, 7, 8, ele diz eles. Aí no verso 9, Paulo tem uma visão, que é um homem da Macedônia, chamando ele para ir lá ajudá-lo, e no verso 10, Atos 16, 10, Lucas diz assim: contando ele a visão, entendemos que era a vontade de Deus que partimos para a Macedônia. Então Lucas era companheiro de viagem de Paulo. A de que Lucas escreveu antes do ano 70. O que é que tem o ano 70? Que tantas bíblias de estudo e livros falam sobre isso. É que o ano 70 da era cristã, no ano 70 foi destruído o templo em Jerusalém, tá? Tito Vespasiano, um ex-general romano, se tornou imperador e atacou Jerusalém. Durou muito tempo esse ataque, essa emboscada, e ele invadiu Jerusalém e destruiu o templo, porque o templo era o coração da cidade, o coração da vida do povo, da vida religiosa e que guiava todas as coisas. Então, a destruição do templo, que nós temos evidências no texto que o templo ainda estava em pé. Então, Lucas escreveu antes do ano 70, tanto o livro de Atos, tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, e muito provavelmente aqui também. A de que sua origem étnica é judaica. Então, isso aqui tem um problema, porque o texto de Colossenses mostra que Lucas era gentil, mas ele podia ser um grego não circuncidado, com ascendência judaica. Mas vamos lá. A de que o destinatário de Lucas Atos era Teófilo, aí tudo bem, né? A gente fica sabendo disso. E que esse homem chamado Teófilo, que ele quer dizer amado por Deus, Theos, Fileo, amado de Deus, um ex-sumo sacerdote judeu que exerceu esse ofício em Jerusalém entre os anos 37 a 41 depois de Cristo, e que foi deposto por Herodes Agripa. E de que os destinatários de Hebreus eram ex-sacerdotes judeus que se converteram ao cristianismo e que fugiram para Antioquia da Síria, depois do martírio de Estevão, relatado em Atos capítulo 7. Realmente, Atos, no último versículo de Atos capítulo 7, mostra Paulo aprovando a morte de Estevão, e todos, exceto os apóstolos, se dispersando pelas regiões de Judeia e Samaria. Atos 8:1 mostra isso, tá? Lucas era grego, né?
o texto de Colossenses 4 diz o seguinte: Paulo vai citando do verso 7 ao verso 11, os que são da circuncisão, ou seja, são judeus, companheiros dele, judeus. Aí depois ele diz: agora vou citar para vocês, vou recomendar os que não são da circuncisão. Aí ele cita alguns, e entre eles Lucas, ou seja, Lucas era gentil, mas se ele tinha ascendência judaica é outra história. Mas há outras questões que apontam para a autoria lucana de Hebreus, tá? Olha só, o vocabulário da carta, em alguns trechos, se assemelha com o vocabulário médico. E nós sabemos que Lucas era médico. Vou ler para vocês aí, Hebreus 4, versos 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Essa palavra que é traduzida como espada, pode ser traduzida como bisturi, tá? Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. É alguém que entendia da coisa. E é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, como os órgãos internos estão encobertos dentro do corpo, né? Antes, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Então, de certa forma, tem um vocabulário médico aqui. Em Hebreus 5, também, do verso 12 ao verso 14, que diz: de fato, embora já devesseis ser mestres, ainda precisais que alguém vos ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus, e vos tornastes necessitados de leite. Aí ele vai falar sobre a alimentação e as consequências de uma boa alimentação, e não de alimento sólido. Ora, a criança não pode fazer ingestão de alimento sólido até determinada idade, a partir de determinada idade, né? Mas o leite não, ele pode. Qualquer pessoa que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Então, aqui o autor está falando da pessoa que se alimenta apenas de leite, tá? Apenas. Na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, ele fala que a palavra de Deus é como leite. Ali tem outro sentido, que crianças e adultos fazem ingestão de leite. Aqui não, aqui é da pessoa que só faz ingestão de leite. É inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, que pela prática têm suas faculdades morais exercitadas para distinguir entre o bem e o mal. Então, a boa alimentação, com alimento sólido, faz as pessoas se desenvolverem. Não é qualquer pessoa que falaria isso, tá? Aliás, Lucas influenciou muito a linguagem, inclusive de Paulo. Nas 3 últimas cartas de Paulo, que na sequência cronológica são 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo, tá? Que Paulo usa a expressão, por exemplo, sã doutrina. Sã doutrina é o contrário de doutrina doente. Por que ele só usa nas últimas cartas? Por que Paulo, nas 10 cartas anteriores, não fazia isso? Se ele falou tanto de doutrina? Porque à medida que o tempo vai passando, o nosso vocabulário vai aumentando e mudando. E de acordo com as pessoas que nos influenciam, que nos cercam, isso muda. Nós somos influenciados. E Lucas, como médico que era, e com certeza ajudava a cuidar de Paulo, inclusive Paulo tinha um problema de vista, tá? Mas esse não era o espinho na carne de Paulo, não. Aí vocês vão ter que me chamar outra vez para falar sobre isso. Lucas influenciou Paulo, e ele era normal que se usasse esse tipo de linguagem, tá? E a terceira passagem na carta aos Hebreus, que tem uma linguagem médica, é no capítulo 12, versículos 11 a 13. Nenhuma disciplina parece no momento motivo de alegria, mas de tristeza. Ninguém fica feliz quando está apanhando, né? Depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Portanto, aí vem a linguagem médica: firmai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Mãos cansadas para ter força para pegar, como o pastor Peixoto me ajudou a pegar os livros. Hoje eu trouxe só uma caixa, que eu não tenho muita força, ele trouxe logo 2. E os joelhos vacilantes falam sobre a caminhada boa. Quem está com o joelho vacilante, com problemas ou dores no joelho, não pode caminhar bem.
que é exatamente o assunto do capítulo 12, pelo menos do início, da corrida da vida cristã. Então ninguém pode correr com o joelho prejudicado, né? Endireitai os caminhos para os vossos pés, para que o manco não se desvie, mas pelo contrário seja curado. Então é possível que Lucas tenha escrito Hebreus. Eu não estou totalmente convencido ainda, mas estou inclinado a pensar nisso. Vou continuar estudando. Recomendo aos irmãos que façam o mesmo. Para quem Lucas escreveu Hebreus? Para quem essa carta foi escrita? Ela foi escrita para pessoas que estavam quase desistindo da fé. Crentes de origem hebraica, judeus que se converteram, talvez ex-sacerdotes, como é proposto por David Allen, e alguns deles já haviam se desviado. Pessoas que estavam cansadas de perseverar na fé. Alguns deles, antes, até já tinham perdido até seus bens e estavam achando que não era muito vantajoso ser cristão. Por que essa carta foi escrita? Com dois propósitos. Primeiro, para comparar o judaísmo com o cristianismo, porque o cristianismo é o cumprimento do judaísmo, é a continuidade e a efetividade da fé judaica, da fé que, por assim dizer, começou com Abel, mas mais afuniladamente com Abraão. E em segundo lugar, para estimular os cristãos a correrem a corrida cristã. Eles haviam sofrido muito e já estavam um pouco cansados. E quando a gente está cansado, a gente está desanimado, a gente precisa de ânimo. E ao longo de toda a carta existe ânimo. Ânimo, incentivo aos irmãos animarem uns aos outros. Vamos ver algumas características da carta. Eu destaquei 4 delas. Esta é uma das poucas cartas dirigida especificamente aos judeus do Novo Testamento. Como também a carta de Tiago, a primeira carta de Pedro, também o são. Tá? Número 2, a carta é composta por 13 capítulos e 303 versículos. Irmãos, deixa eu dar uma boa olhada aqui. A maioria de nós é do tempo das cartas, tá? Então a gente sabe que carta não tem capítulo, nem tem versículo, né? Assim como todos os outros livros da Bíblia também não tinham, a não ser o livro dos Salmos, né? Porque é um inário, cada número é um número de um hino, e Cantares de Salomão, que é uma música também, tá? Então os capítulos foram introduzidos na Bíblia somente no século 13, 1227, por um francês. E os versículos no século 16, pós-reforma, em 1551, por um francês também, tá? Então tem capítulos que estão mal divididos, tem versículos que estão mal divididos e tal. Não estou dizendo que a Bíblia tem erros, irmãos. Eu estou dizendo que esse trabalho, que ajuda muito a gente a encontrar as passagens bíblicas, não foi inspirado, não foi escrito por nenhum apóstolo ou profeta, essa divisão. Foi muito tempo depois do livro ficar pronto. Capítulos, 1227, ano 1227, versículos, ano 1551. Tem algumas pessoas anotando. Bem, a terceira característica, a palavra-chave da carta é melhor. Melhor ou superior. Nessa carta nós temos, através de Cristo, uma revelação melhor. Temos uma melhor perseverança, um melhor sacerdócio, uma melhor esperança, uma melhor aliança, que é a nova aliança, melhores promessas, melhor sacrifício, feito de uma vez por todas, melhor herança, melhor pátria, melhor ressurreição, porque nós ressuscitaremos para sempre, e melhor salvação e uma melhor mensagem, ou superior, tá? Aí estão as referências bíblicas. E se é melhor em relação a quê? As promessas e a antiga aliança. Então, por isso, fazia todo sentido para os leitores e para os ouvintes originais entenderem que ser cristão é melhor que ser judeu. E a quarta característica, nessa carta há
5 advertências. A primeira delas é contra o descuido da salvação, porque alguns já estavam negligenciando, tá? A salvação, capítulo 2. A segunda advertência é contra a desobediência ao Espírito Santo. E é interessante que no capítulo 3 de Hebreus está escrito assim: assim diz o Espírito Santo, no tempo presente. E embora nós sabemos que o Espírito Santo disse no Antigo Testamento, ele também diz no Novo Testamento e nessa carta, no tempo presente, ele está sempre falando. Quer ouvir o Espírito Santo? Leia a carta aos Hebreus, leia toda a palavra de Deus. A terceira advertência é contra a apostasia, que é onde eu vou gastar mais um pouquinho do tempo, tá? Sobretudo nos versos 4 a 6 do capítulo 6. A quarta advertência é contra pecar voluntariamente. Alguns haviam abandonado a fé, tinham deixado já de congregar, estavam pecando de propósito, voluntariamente. E a quinta é contra menosprezar a voz de Deus, endurecendo o seu próprio coração. Então vamos lá. Já estou vendo aqui que eu tenho pouco tempo, mas vamos lá. Capítulo 1, o nome do Filho é tido como superior a todas as coisas. Nós lemos os 3 primeiros versículos da carta e é dito que nós, nos últimos tempos, Deus falou pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. O nome que é mencionado, que é superior aos anjos, aqui, e é amplamente defendido no capítulo 1, não é o nome Jesus. O nome Jesus aparece apenas no capítulo 2, a primeira vez. Embora nós saibamos, é claro, que o nome de Jesus é o nome acima de todo nome. Mas não é disso que o autor está falando aqui. Não vamos confundir o contexto de Filipenses capítulo 2 com Hebreus capítulo 1. Aqui é outro contexto. O nome aqui é o nome de filho. E aí, ao longo do capítulo 1, o autor vai fazendo um contraste entre aquele que é filho de Deus e os anjos, que não são filhos de Deus, embora sejam chamados de filhos de Deus também em alguns trechos do livro de Jó, no capítulo 1, no capítulo 2, acho que no capítulo 38 também, tá? Então, o Filho de Deus é imutável, ele é adorado, ele é Deus. Os anjos não, os anjos são servos da igreja. Sobre nenhum anjo, Deus disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Essa passagem, eu te gerei, não é o mesmo que criei, não é, tá? Então, a geração do Filho de Deus é uma geração eterna. Isso aqui é um eco do Salmo 110, tá? Um salmo de Davi. E é interessante que o Filho é eternamente gerado. Isso não significa dizer que ele foi criado. Jesus não é criatura, Jesus é criador. Ele é co-eterno, junto com o Pai e junto com o Espírito Santo. O texto que diz, capítulo 1, versículo 3, ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser, é como se estivesse dizendo que Jesus é como um carimbo de Deus. Ele possui exatamente os mesmos atributos que Deus Pai e Deus Espírito Santo também, tá? Então, por isso, os anjos não podem ser comparados a Deus, nem a Jesus. E a gente fica se perguntando, por que esse autor está falando aqui? A gente sabe que Jesus e os anjos são bem distintos. Para nós, no século 21, está muito claro, irmãos. Mas para os irmãos do primeiro século, que vinham chegando do judaísmo para a fé cristã, havia dúvidas. Porque no Antigo Testamento, na Bíblia que eles tinham, os anjos eram seres muito poderosos. Inclusive é mencionado aqui o Salmo de número 104, que diz que Deus transforma os seus anjos no que Ele quiser, até em fenômenos da natureza. E anjos têm aparecido aos crentes e até mesmo a incrédulos, muitas vezes. Talvez uma nuvem que a gente veja não seja necessariamente uma nuvem, mas um anjo. Eu tenho
Uma irmã em Cristo, minha sogra, conta que ela estava com muito medo, era garotinha, ela tinha que voltar de casa para a igreja, e ela foi orando, era um lugar esquisito, e no céu estava céu de brigadeiro, aquele céu azul, e aí de repente apareceu uma nuvem no céu, e para onde ela estava indo, a nuvem estava acompanhando ela, e quando ela chegou em casa, aquela nuvem desapareceu. E todos nós conhecemos histórias em que anjos apareceram e deram livramentos a pessoas. Houve uma história aqui em Recife, num posto de gasolina, que estava tendo um assalto no posto. Na verdade, dois irmãos estavam no carro, e era um carro antigo. Eles, de repente, quando estavam abastecendo, uns bandidos começaram a fazer um assalto no posto de gasolina. Isso já faz vários anos. E eles foram fazendo arrastão de carro em carro, de carro em carro. Chegaram no carro que estavam os crentes, os irmãos ficaram assim, com medo, naturalmente. E o bandido também ficou com medo. E ele ficou parado lá, e a polícia chegou e o capturou. Durante o interrogatório, ele disse: eu não entendi até hoje o que era que um general estava fazendo no banco de trás de uma belina. Ele viu atrás um homem com todas aquelas barretas, aquelas medalhinhas, chamam-se barretas, tá? Tem as barretas e tem as medalhas, com muitas, e ele ficou com muito medo. Era Jesus, era um anjo? Como diz aquele grande teólogo sertanejo, não sei, só sei que foi assim. Mas que anjos aparecem, aparecem. Mas Jesus é superior aos anjos. E os anjos, conforme diz o versículo 14 do capítulo 1, são todos eles ministros, enviados para servir em favor dos que herdam ou dos que herdarão a salvação. Ele faz uma pergunta retórica aqui: não são eles, todos eles, espíritos ministradores? Então os anjos existem, entre outras coisas, para abençoar e servir a igreja de Cristo. O Filho de Deus é imutável, os anjos não. Capítulo 2. Devemos atentar para a salvação oferecida pelo Filho de Deus. E aqui nós temos a primeira advertência do capítulo, do verso 1 ao verso 4, que diz: pois é necessário atentarmos mais ainda para as coisas que ouvimos, para que nunca nos desviemos delas. Pois se a palavra falada por meio de anjos, porque a lei foi dada por meio de anjos, a lei de Moisés, permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência receberam justa punição, como escaparemos se desconsiderarmos tão grande salvação? Essa salvação, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram. Então o autor está dizendo que ele ouviu de outros seres humanos, não de Jesus. Então não é Paulo. E juntamente com eles, por meio de sinais, Deus testemunhou feitos extraordinários, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Então, a primeira advertência, a advertência para não desprezarmos a salvação. Ter cuidado para não desprezarmos a obra da salvação. Aqui a gente ainda vê uma argumentação do autor sobre o Filho ser superior aos anjos, e o Filho foi feito por um pouco de tempo menor que os anjos. Essa passagem é de difícil interpretação, mas a maioria dos eruditos está convencida de que é uma referência ao fato de Cristo ter morrido na cruz, enquanto aos anjos não é permitido morrer, tá? Mas Cristo morreu, ele precisava morrer e ressuscitar, como nós veremos mais adiante. Vamos lá, irmãos, nós temos mais pouco tempo. Capítulo 3. Jesus é o apóstolo e sumo sacerdote do povo de Deus. É interessante que Jesus é chamado de apóstolo apenas aqui na carta aos Hebreus, tá? E aqui nós temos do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6, a informação de que Jesus é o Filho de Deus. Portanto, ele é maior que Moisés, outro personagem importante no judaísmo, e também para nós, é óbvio. Mas Moisés ministrava sobre a casa de Deus, que era o povo de Israel. Nós somos a casa de Deus permanente, mas é uma casa de Deus condicionada, se conservarmos firmes até o fim a nossa confiança
e a glória da esperança, como diz em Hebreus 3:6. Ou seja, se nós perseverarmos na fé. E aí vem a segunda advertência, que é a advertência contra a desobediência ao Espírito Santo. O texto bíblico deixa muito claro que é inspirado por Deus. Então, embora não tenhamos certeza de quem escreveu a carta, humanamente falando, nós temos certeza que Deus estava por trás do autor humano e que a sua autoria é primeiramente divina e em segundo lugar humana, tá? Verso 7 diz: assim como diz o Espírito Santo fala por meio dessa carta, e o autor tinha plena certeza que estava sendo inspirado por Deus, era algo canônico. E como os autores bíblicos, não há mais ninguém inspirado por Deus. Na teologia, aliás, nós usamos outra nomenclatura. Nós dizemos que a pessoa é iluminada por Deus, abençoada, mas inspirado não, tá? Então, quando a gente faz aquela oração pelo pregador, né? Senhor, que tudo que ele disser não seja ele, seja o Senhor. Isso não existe, irmãos. Vocês lembram de Chico Xavier? Ele tinha psicografia, né? Espíritos malignos o possuíam. Se ele falasse, seria psicolalia. O pregador, ou professor, pastor, quem quer que esteja ensinando a palavra de Deus, não tem essa psicolalia da parte de Deus. Ele tem iluminação. Tanto é que vocês podem questionar, como vocês estão agora se questionando, ou me questionando. Notoriamente, pela face de vocês estão perguntando, de onde ele tirou essa história? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é inspirada por Deus. Ninguém mais possui essa autoridade. Ninguém. Nenhum pastor, nenhum superintendente, nenhum bispo, nenhum cristão. Mesmo como o dom de profecia deve ser julgado. Aliás, Paulo fala isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, algumas vezes. Fala também na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, quando diz para examinar todas as coisas e reter o que é bom. Leia alguns versos antes, porque ele diz: não desprezeis as profecias, não apagueis o espírito, mas examinando todas as coisas, retende o que é bom. Reter o que é bom ali é em relação às profecias, não é a tudo na vida, tá? Vamos lá. Então, o texto do capítulo 3, verso 14 também diz que nós somos participantes de Cristo. Isso prova que os leitores de Hebreus eram salvos. Não tem como ser participante de Cristo e não ser salvo. Não existe isso. Que é um argumento que os calvinistas utilizam para interpretar de maneira errada parte do capítulo 6, que nós vamos ver daqui a pouco. Tem mais 5 minutos, pastor? Dá mais 5? Não dá, mas eu constrangi ele aí, vocês sabem, né, como é. Vamos lá. Deixa eu completar pelo menos a ideia do capítulo 4 aqui, tá? Senão vai ficar faltando muita coisa. No capítulo 4, irmãos, nós lemos a respeito do descanso na fé. O descanso de Deus. E essa é uma parte um pouco difícil de entender também, porque esse descanso não é literal. Mas o autor fala que Josué não deu o devido descanso ao povo de Deus quando o introduziu em Canaã. Essa é a ideia. Porque em Canaã eles tiveram que lutar, literalmente, com espada e tal, para tomar posse da terra. E mesmo assim eles não descansaram de suas obras. Aí ao longo do capítulo 4, que não vai dar tempo a gente ler tudo, obviamente, o autor cita o Salmo 95, no último versículo, que é um Salmo de Davi, escrito mais ou menos 450 anos depois de Josué entrar na terra prometida. E aí no Salmo 95, Davi diz que ainda resta um repouso para o povo de Deus. E que repouso é esse? É o repouso da fé em Cristo. Então ele diz: se Josué tivesse lhe dado descanso, Davi não teria escrito que ainda resta um descanso para o povo de Deus. Mas agora nós estamos no repouso. E esse repouso, ou esse descanso, é o repouso da fé.
nós estamos descansados e seguros em Cristo, porque nós não vamos herdar uma Canaã terrena, mas uma Canaã celestial. Quando a nova Jerusalém descer do céu, conforme os últimos capítulos de Apocalipse, nós teremos uma casa de 2 pisos, de 2 andares, uma casa que poderá ser tanto no céu quanto na terra, e nós aguardamos ansiosamente por esse dia. Então os hebreus não tiveram esse descanso no judaísmo, mas agora eles podem ter esse descanso no cristianismo, porque Cristo lhes garante, Ele lhes dá o verdadeiro descanso, a verdadeira paz, e essa paz só tem quem tem em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 5, nós começamos a ver sobre o novo e melhor sumo sacerdote. Pode subir um pouquinho, irmão, por gentileza. Então, há algumas diferenças aqui entre os sumos sacerdotes humanos e o novo, que é melhor, que é Jesus Cristo. Eu destaquei 6 questões. Os sacerdotes são humanos. Jesus também é humano. Ele precisava ser humano, mas ele é 100% humano e 100% divino, o único. Segundo lugar, os sacerdotes são escolhidos por Deus, como Arão, por exemplo. Jesus também foi escolhido por Deus, mas não da ordem de Arão. Terceiro, Jesus não é da ordem de Arão, mas de Melquisedeque. 400 anos antes da lei, Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Quarto lugar, Jesus orou e suplicou a Deus com lágrimas e foi ouvido. É uma referência a Jesus no Getsêmani. Estamos seguros, pois nosso sumo sacerdote é misericordioso e Deus Pai ouve suas orações, diferente dos sumos sacerdotes humanos que nem sempre Deus ouvia ou respondia suas orações. Quinto lugar, mesmo sendo filho de Deus, Jesus sofreu e aprendeu por meio do sofrimento. A divindade de Jesus não anula sua humanidade. Então, quando a Bíblia diz que Jesus sofreu, que foi tentado e tudo mais, não é virtual, é real. Ele foi tentado mesmo, tá? Mas não pecou. Sexto lugar, Jesus é a fonte da salvação eterna para todos que lhe obedecem, não às obras da lei, ou mesmo às boas obras como muitos fazem, como os espíritas fazem, como os adventistas do 7º dia ensinam que é necessário guardar o sábado como uma questão salvífica, tá? Então vocês fiquem atentos, fiquem de olho, porque tem um pastor adventista que tem ganhado muita fama no Brasil. Ele realmente é um cara muito inteligente, mas ele só fala um lado da moeda quando está nos podcasts que costuma ir, que é o Rodrigo Silva, todo mundo conhece. Como arqueólogo, muito interessante o trabalho dele. Como teólogo, péssimo teólogo. Se fosse bom, não seria adventista. Tá? Capítulo 5, verso 11 ao capítulo 6, versículo 8. Vemos a terceira advertência, a advertência contra a apostasia. Apostasia significa saída ou abandono. Nesse caso aqui é contra o abandono da fé. Porque provavelmente não. No capítulo 10 nós já ficamos sabendo que alguns já haviam abandonado a fé. E essa carta foi escrita para que os que estivessem lendo e ouvindo, porque a carta era, todas as cartas do Novo Testamento, todos os livros, eram lidos nas igrejas, tá? Eles tinham o Antigo Testamento, as cartas apostólicas, essas cartas que compõem o Novo Testamento, e a presença dos apóstolos, tá? Até o ano 90, 95, quando foi escrito o último livro que compõe o Novo Testamento, que foi o livro de Apocalipse. Então eles tinham que ter cuidado para não apostatar da fé. Isso é interessante porque nós podemos dividir essa advertência em 2 partes. Primeira, os leitores estão sendo advertidos porque são lentos. Faltou aí, eu vou corrigir algumas coisas, tá, ainda. Porque são lentos para ouvir,
ou seja, para aprender, ao invés de serem crentes maduros na fé, com o passar do tempo. Por exemplo, no capítulo 5 de Hebreus, versículo 12, diz isso. 5:12. De fato, embora já devesseis ser mestres, ainda precisais que alguém vos ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus, e vos tornastes necessitados de leite, e não de alimento sólido. No capítulo 5, um versículo antes, 5:11, diz que eles se tornaram lentos para ouvir, ou seja, lentos para aprender. Assim como pais humanos esperam que os seus filhos cresçam no devido tempo, e se houver algum problema no seu crescimento e desenvolvimento, os médicos serão procurados para ver o que precisa ser feito, Deus também espera que os seus filhos cresçam à medida que o tempo vai passando, isto é, cresçam espiritualmente. E pelo tempo que eles tinham na fé, significa que eles não era uma igreja que estava começando, não era uma igreja de novos convertidos, era uma igreja, inclusive, onde já haviam morrido alguns dos pastores, conforme o capítulo 13 vai mencionar, quando ele diz, lembrem da fé dos vossos líderes, tá? A fé dos líderes que já haviam morrido. Então já era uma igreja experiente, mesmo assim eles eram uma igreja que já tinha tempo, melhor dizendo, mas eles eram inexperientes. Irmãos, aqui é o momento de parar e cada um pensar por si próprio. Quanto tempo de cristão eu tenho? Quanta maturidade na fé eu tenho? É compatível com o tempo de cristianismo que eu tenho? Digamos que você seja crente há 10 anos e que durante todos esses 10 anos você frequentou cultos apenas uma vez por semana. Vamos incluir aí culto, escola bíblica, grupo de oração, qualquer coisa onde houve oração, estudo bíblico, louvores também. Se em 10 anos você frequentou uma vez só, você participou ou ouviu 1.040 pregações, 52 semanas por ano, vezes 10. Nessas mais de 1.000 vezes que você ouviu a palavra de Deus, supondo que você é crente há 10 anos e só participou de um culto por semana, quanto disso foi retido? É compatível com o seu crescimento e com a sua maturidade espiritual? Cada um responderá por si mesmo diante de Deus. Essa advertência, a segunda parte, diz o seguinte: aqueles que abandonaram deliberadamente a fé, jamais retornarão. O texto diz que é impossível. E ao invés de serem crentes maduros na fé, pelo passar do tempo, ainda estavam agindo como crianças. Não, estou lendo errado. Por isso é preciso que o cristão tenha o devido cuidado de não vacilar. Devemos ter cuidado com a erva daninha que se aproxima do nosso coração. Nesses dias passados eu estava conversando com alguns amigos e cheguei à seguinte conclusão: que os crentes que permanecem dando frutos espirituais ao longo das décadas de caminhada com Cristo só são aqueles crentes fervorosos. Se não é um crente fervoroso, ou vai desistir da fé, ou vai passar 30 anos na igreja sem produzir, sem ter uma mudança de vida significativa, ou produzir nada para a glória de Deus. Pode prestar atenção. Todo mundo aqui, e com certeza tem muitos de vocês aqui, espero que todos, maduros na fé e têm produzido frutos espirituais permanentes, são pessoas fervorosas. Esse fervor não tem relação necessariamente com o nosso comportamento no culto, mas o nosso comportamento fora do templo e fora do horário de culto. Porque alguns de vocês são mais fervorosos naturalmente. Dizem amém, aleluia, glória a Deus, enfim. Dificilmente os irmãos da minha igreja vão me ouvir, enquanto eu não estou pregando, dizer um amém mais alto, um aleluia, enfim, dificilmente. Por conta da minha própria personalidade. Mas isso não é fervor espiritual quando é só no culto.
Quando é fervor espiritual, é durante toda a vida. É na segunda-feira, na terça, todos os dias, em tudo que a gente faz, quando a gente faz para a glória de Deus. Se não houver fervor, haverá desvio. Aliás, Paulo escreveu basicamente sobre isso em Romanos capítulo 12. Não está nas anotações aí, mas eu lembrei agora. Romanos 12, 11. Não sejais descuidados no zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor. Romanos 12, 11. Então os irmãos estão sendo advertidos aqui contra a apostasia. E o texto que está aí o texto é o texto de Hebreus, capítulo 6, versículo 4 ao versículo 6, que eu gostaria que todos vocês abrissem. Hebreus 6, verso 4 ao verso 6. Preciso me deter um pouco de tempo aqui. O texto diz o seguinte: pois é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo-o à vergonha pública. O que o texto está dizendo é que aqueles que apostataram da fé, a palavra apostasia não aparece na passagem, tá bom? Mas é uma referência à apostasia. Aqueles que abandonaram deliberadamente a fé, nunca mais voltarão à fé. Então nós, no nosso linguajar evangélico, a gente costuma dizer que alguém está desviado, né? Mas há desviados e desviados, irmãos, não é verdade? Aquele crente que está desviado, que a gente encontra no mercado, na farmácia, na feira, e diz: cadê você, rapaz, na igreja? Você deixou mesmo? E o cara baixa a cabeça, pede oração. Diz: não, poxa, eu vou voltar lá, ore por mim. Diz: olha, vai ter um evento aí, daqui a 15 dias. Vai lá na igreja, é um dia de festa, os irmãos estão com saudades. Eu vou, pastor, eu vou lá. O cara vem, aparece, então pode voltar para Cristo naquele dia ou posteriormente, mas é um desviado que está com temor. Esse não é um apóstata. O que é um apóstata? Um apóstata é alguém como Caio Fábio, como Ed René Kivitz, como Ricardo Gondim. Ed René Kivitz disse, essa semana que passou, alguns de vocês devem ter visto, um texto abominável, uma fala abominável. Aliás, ele já não apostatou essa semana não, né? Ele já tinha ensinado que o universalismo, que todos serão salvos, até aqueles que não creem em Cristo, tá? Aí ele recuou, que todo falso mestre tem um pouco de covardia também, e aí a igreja pressionou, ele recuou. Mas em 2016, pregando sobre o Evangelho de João, capítulo 4, ele diz com todas as letras que Jesus tinha segundas intenções com a mulher samaritana. E eu assisti o sermão inteiro, não assisti só o corte não. E na quarta-feira seguinte, como ele costuma fazer, ele faz um vídeo comentando o sermão do domingo, ele reafirmou o que ele disse. E vem reafirmando. E agora ele disse que essa semana que a Bíblia, se for interpretada literalmente, é um livro sexista, racista e xenofóbico. E depois dele, uma mulher também endemoniada que nem ele, falou mais um monte de besteiras. Quantos viram esse vídeo essa semana? Levanta a mão, por gentileza. Vocês não viram? O irmão ali viu? Podem ver. Não são obrigados a acreditar em mim. Irmãos, a sedução de Satanás faz com que aquele homem que tem uma retórica muito boa, aliás, os três têm, né? Caio Fábio também tem e Ricardo Gondim também tem. Faz com que essas pessoas se desviaram tão distantemente do Evangelho que levaram consigo muitos que estavam vacilantes. Então tem gente que diz: vamos orar por eles. E eu digo: não vou perder tempo, porque a Bíblia diz que eles não voltarão. Não voltarão, irmãos. Vamos ver. O texto fala sobre essas pessoas e diz que é impossível que essas pessoas que experimentaram tantas bênçãos e caíram, retrocederão. É impossível. Então, alguns irmãos, aqueles irmãos que não acreditam que é possível perder a salvação,
dizem que esse texto não fala de pessoas que eram de fato salvas. Isso é um absurdo. Vocês estão com o texto aberto aí em Hebreus 6. Vou destacar algumas partes do texto. Foram iluminados. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versos 6 e 7, diz o seguinte: porque Deus, que disse, das trevas brilhará a luz, foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. A iluminação da parte de Deus na Bíblia significa salvação. Se eles foram iluminados, eles foram salvos. Aliás, o texto de Hebreus também diz isso, capítulo 10, verso 32. Porém, lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de serdes iluminados, suportastes um grande desafio de sofrimentos. Foram salvos, foram iluminados. A segunda expressão é: experimentaram o dom celestial. Aqui na carta mesmo, capítulo 2, versículos 3 e 4, que eu já li, diz: essa salvação, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram, os primeiros cristãos. E juntamente com eles, por meio de sinais, Deus testemunhou feitos extraordinários, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Então o texto bíblico é claro em afirmar que experimentar o dom celestial é experimentar a salvação que vem de Deus. Vale lembrar também que os dons do Espírito Santo são apenas para os salvos, e eles experimentaram os dons do Espírito Santo. Dom espiritual não é para incrédulo. Mas o autor, como eu disse, está escrevendo um sermão. Aqui, Hebreus é um sermão. E como sermão, ele queria ser eloquente. E aí ele dá outra prova de que os irmãos eram salvos. Foram iluminados, experimentaram o dom celestial. Terceira expressão: se tornaram participantes do Espírito Santo. Ora, quem é participante do Espírito Santo? Quem é que tem o Espírito Santo, se não são os salvos? Apenas. Em 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis que sois santuário de Deus e o que o seu Espírito habita em vós? Faltou uma interrogação aí. Eu vou corrigir isso antes de mandar para vocês, tá? A participação que o crente tem do Espírito Santo é a própria habitação. Nós somos habitados pelo Espírito Santo. A carta também menciona que somos participantes de Cristo. Capítulo 3, verso 14. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se mantivermos a nossa confiança inicial firme até o fim. Meus irmãos, como é que alguém é participante de Cristo, participante do Espírito Santo e não é salva? A quarta expressão que o autor enfatiza é: experimentaram a boa palavra de Deus. É por meio da palavra de Deus que os irmãos foram recomendados a se chegar ao trono da graça. Alguns versículos antes, no capítulo 4, do verso 12 ao verso 16. Tá? Experimentar a palavra de Deus é um privilégio dos salvos. Não é apenas ouvir a palavra, é experimentar. Aliás, eles estavam sendo advertidos porque não eram mestres àquela altura. Como pode um incrédulo ser exortado porque não é um mestre da palavra de Deus? Não. Eles eram salvos. Eles deviam ser mestres porque já haviam experimentado a boa palavra de Deus. E a última expressão que o autor destaca é que eles experimentaram também os poderes do mundo vindouro. Como todo salvo, os irmãos hebreus já desfrutavam da comunhão dos santos, do acesso a Deus, ao novo e definitivo sumo sacerdote, a Jesus, a respostas de oração, esperavam a glorificação, ou seja, eles eram salvos. Ou seja, é possível um salvo
apostatar. Por isso eles estão sendo advertidos. Não é uma mera hipótese. Não. O apóstolo Pedro fez um alerta muito parecido na sua segunda carta, capítulo 2, versos 20 a 22. Assim, se, depois de escapar das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são novamente envolvidos e vencidos por elas, o seu último estado tornou-se pior que o primeiro, porque lhes teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça, do que, depois de conhecê-lo, darem as costas ao santo mandamento que lhes havia sido dado. Desse modo, aconteceu-lhe o que diz este provérbio verdadeiro: o cão volta ao seu vômito, e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Então Pedro está dizendo aqui o que corrobora com a carta aos Hebreus, embora Pedro tenha escrito depois, que era melhor a pessoa nunca ter ouvido a palavra de Deus, do que, tendo ouvido a palavra de Deus e crido, negá-la, ou negá-la deliberadamente, como um crente se tornar uma testemunha de Jeová, por exemplo, negando assim a doutrina da Trindade e tantas outras doutrinas, ou negá-la de maneira sorrateira, dizendo: não, vinde como estáis e permaneçais como estáis. Na igreja do Ed Renekiewicz, eles dão ceia, eles batizam e dão ceia do Senhor para os homossexuais. Se não precisa se converter, para que Cristo? Para que igreja? Eu conheço ateus que têm uma vida moral melhor do que a de muitos crentes. Não é uma questão de moralidade, é uma questão de fé. Os ateus que eu conheço, que eu estou dizendo a vocês, pagam as contas em dia, não tem problemas no casamento, não tem problemas na vizinhança, são pessoas educadas, e tem um monte de crente que é o contrário disso, mas vai para o céu, porque a fé, a salvação é pela fé. Não é uma questão de moralidade. O evangelho não é moralidade, o evangelho é transformação de vida. Isso acontece pela fé. Eu trago aqui um exemplo de um apóstata no próprio texto bíblico, entre tantos que eu poderia trazer, tá? Mas o tempo não nos permite. Pastor José Gonçalves, pastor assembleano, erudito, ele escreveu aqui, em Colossenses 4,14, Paulo saúda calorosamente a todos os cristãos em nome de Demas. Em Filemão 24, Demas é identificado como cooperador de Paulo. Em 2 Timóteo 4,10, Paulo diz que Demas me desamparou, amando o presente século, apostatou. Meus irmãos, se Pedro morresse naquela noite em que ele negou o Senhor Jesus, antes de ter se arrependido, onde ele estaria passando a eternidade? É possível perder a salvação e reatê-la. Enquanto Pedro negava Cristo naquela noite, conforme nós lemos nos 4 evangelhos, aquilo ali demonstra que ele naquele momento não era mais um salvo. Jesus disse: quem me negar diante dos homens, também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Mas Pedro se arrependeu e teve a salvação de volta. Aliás, segunda carta de Pedro, capítulo 2, abram comigo, por favor. Versículo 1. Nunca vi um calvinista explicar esse texto com honestidade. Nunca. Estou para ver. Esse foi o texto que me convenceu de uma vez por todas de que salvação pode ser perdida. E fez valer na minha cabeça todas as advertências bíblicas. Se não fosse possível perder a salvação,
todas as advertências bíblicas seriam inúteis. E Deus não faz nada inútil. Aliás, Paulo escreveu em 2 Timóteo 3,16 que Deus inspirou, toda a palavra, toda a escritura é divinamente inspirada e útil. Deus não faz nada inútil. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Mas entre o povo também houve falsos profetas. Está falando do Antigo Testamento. Assim como entre vós haverá falsos mestres. Não é uma hipótese, é uma afirmação apostólica, inspirada por Deus. As ocultas introduzirão heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou e trazendo sobre si mesmos repentina destruição. É o quê? Negando até o Senhor que os resgatou. Resgate na Bíblia é salvação. Aliás, esse termo é um dos que os calvinistas mais gostam, quando querem dizer que Jesus morreu apenas pelos eleitos e não por todos. Eles citam Marcos 10:45, que diz exatamente o seguinte: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Que eles querem dizer que muitos aqui significa poucos, quando muitos aqui significa todos. E o resgate é a salvação. Então Pedro e toda a Escritura corrobora que é possível sim perder a salvação. E no caso de uma apostasia, que no caso da carta aos Hebreus seria o retorno para a fé judaica e o abandono da fé cristã, eles nunca mais poderiam retornar. Nunca mais. Então, se há alguém aqui, ou alguém que vai ver isso depois, ouvir, está pensando em abandonar a fé, é melhor pensar duas vezes, porque as consequências são eternas. E o caminho para quem anda sem Cristo é o inferno, onde haverá ranger de dentes e choro. Choro e ranger de dentes, eternamente. É bom pensar bem sobre a sua situação espiritual. Infelizmente, há irmãos que pensam diferentemente e distorcem essa passagem. Por exemplo, vou citar diretamente o próprio Calvino aqui. A posição do reformador francês João Calvino é a mais radical e a mais difícil de enquadrar-se no contexto de Hebreus 6. Calvino cria que esse texto estaria se referindo aos réprobos, aqueles que não foram, aqueles que, mesmo tendo direito à vida eterna, Deus tocava-os com o sabor de sua graça, iluminava suas mentes com lampejos de luz e, em alguma medida, gravava a sua palavra em seus corações. A fé deles, portanto, era apenas temporária e desvanecente. Aliás, Calvino ensinava uma graça desvanecente ou evanescente. Então, até Calvino acreditava na perda de salvação. Ele dizia o seguinte, veja que coisa maquiavélica. Ele escreveu isso nas suas Institutas. Que Deus concedia a graça de alguns crerem por um tempo. Ou seja, a pessoa era salva, se comportava como salva. Imaginava, cria que era salva. E depois Deus retirava aquela graça. O Deus de Calvino não é o Deus das Escrituras. O Deus de Calvino é um Deus que ludibria a fé das pessoas, que diz em toda a Bíblia, não peque, mas determinou, ou seja, decretou até mesmo os nossos pecados. Se isso não é uma blasfêmia, se isso não é um absurdo para com o caráter de Deus, eu não sei mais o que é. Por que você não é calvinista, Bruno? Muitos amigos meus me perguntavam antigamente. E uma das coisas que eu respondi era, porque eu leio Calvino. E também leio a Bíblia. E não dá para comparar não. Não há harmonia entre ambos. Meus irmãos, então, capítulo 6, versos 4 a 6, falam sobre uma apostasia. E a apostasia é real. Deus não tem tempo para brincar não. Aliás, Deus não brinca, Ele é bem-humorado.
Mas você já viu Deus brincando com alguém na Bíblia? Nunca viu. Capítulo 6, do verso 9 ao 20, o autor demonstra empolgação pela fé dos irmãos. Os irmãos receberiam coisas melhores do que os que fraquejaram na fé, pois serviram com amor os santos e ainda estavam servindo, e receberiam uma recompensa como todos os cristãos que servem aos irmãos receberão também. Os irmãos que fizeram café, que estavam ali preparando a ceia, todos. Os irmãos que me deram essa garrafinha bonitinha de água, todos. Segundo lugar, o autor demonstra empolgação com a fé dos irmãos, depois dessa dura repreensão, porque os que ainda não eram fervorosos deveriam seguir o exemplo dos fervorosos, conforme os versículos 11 e 12. E desejamos que cada um de vós mostre o mesmo esforço dedicado até o fim, para a completa certeza da esperança. Seja fervoroso, era isso que ele estava dizendo. E em terceiro lugar, os crentes receberão as promessas de Deus se tiverem paciência, como a irmã Irene, que eu conheci há pouco, que disse que é uma pessoa paciente. Tal como Abraão teve, pois Deus não mente e Jesus é a garantia de que nós receberemos as promessas divinas. Não há garantia melhor que essa. E aí chegamos no capítulo 7. Capítulo 7 é introduzido de maneira mais ampla a questão do sacerdócio de Melquisedeque. Melquisedeque, que significa rei de paz ou rei de justiça, também significa rei de justiça. Ele aparece no texto de Gênesis, no texto do Antigo Testamento, e é dito que ele aparece em genealogia. Por isso, e depois ele some do texto. Alguns acreditam que ele é uma cristofania, uma aparição de Jesus Cristo, mas não, porque o texto do Salmo 110 e também o texto de Hebreus diz que ele é semelhante a Cristo. E quando Moisés escreveu que ele aparece no texto, em Gênesis, e o autor de Hebreus diz que ele aparece e não tem genealogia de dias, nem tem pai nem mãe, até Jesus tinha pai e mãe. Como é que ele não tinha pai nem mãe? O texto só está querendo dizer que ele aparece e não é mencionada a sua ascendência e nem a sua descendência. Mas o seu sacerdócio é eterno, é diferente do sacerdócio de Arão, que veio somente com a lei, 430 anos depois. E o sacerdócio de Jesus Cristo não é da ordem de Levi ou de Arão, mas da ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Muita gente não é dizimista hoje em dia, porque diz, o dízimo é da lei. Não, o dízimo está na lei, mas o dízimo precede a lei. Abraão entregou o dízimo de tudo a Melquisedeque antes da lei. E o sacerdócio de Cristo, sobre o qual nós estamos, não é o sacerdócio de Levi nem de Arão, é o sacerdócio de Melquisedeque. Então, enquanto durar o sacerdócio de Cristo, durará também a obrigação santa do dízimo. Aliás, muitos mandamentos, muitas questões que nós temos na vida cristã são mandamentos. Perdoar é mandamento, orar é mandamento, pedir bênçãos a Deus é mandamento, ser cheio do Espírito é mandamento, dizimar também. No capítulo 8, nós vemos que o sacerdote agora é novo e ele tem o melhor sacerdócio. O Filho de Deus é no céu e na terra, sacerdote. O tabernáculo que Deus ergueu e não o homem é onde ele reina. Nós somos filhos de Deus. O Filho de Deus é sacerdócio de uma aliança melhor. Tem um ministério mais excelente que o de Moisés e do que todos os sacerdotes outrora mencionados. Ele é sacerdote para sempre. E o seu sacrifício não precisava ser apresentado pela manhã, à tarde, uma vez ao ano, como sumo sacerdote, no dia da expiação, o Yom Kippur, e nem
pela culpa dos pecados das pessoas. Foi um só, e é necessário, porque Jesus derramou o seu sangue na cruz de maneira definitiva, e está consumado. Nós não precisamos crer ou oferecer outro sacrifício, apenas crer no de Cristo. No capítulo 9, nós vemos sobre o sacrifício de Cristo sendo perfeito, eterno e eficaz para os que creem, não para todas as pessoas. Então, Jesus veio, morreu, ressuscitou, derramou seu próprio sangue, e esse sacrifício está disponível para todo que crê. Se porventura alguém no nosso meio que não crê em Cristo como seu Salvador, não é crente ainda, hoje é o dia de você se tornar um crente, de entregar sua vida para Jesus, de saber que o único caminho para Deus é Jesus Cristo, não há outro. No capítulo 10, nós vemos que os cristãos devem permanecer firmes na fé para receberem todas as bênçãos de Deus. Apenas o sacrifício de Cristo nos santifica de uma vez por todas. A lei era apenas sombra das coisas melhores que estavam por vir. E o tabernáculo que Moisés mandou construir no deserto, por ordem divina, foi algo que ele viu no céu. E é a sombra do que ele viu no céu. Mas Jesus está nesse tabernáculo no céu, definitivamente. O texto de Hebreus capítulo 10, verso 2, essa parte que diz assim, que continuamente se oferecem de ano em ano, versículo 2, indica que quando o autor escreveu sua carta, ou seu sermão, o templo ainda estava de pé. Veja, ele diz que continuamente se oferecem de ano em ano. Significa que isso foi escrito, essa carta foi escrita antes do ano 70, porque foi no ano 70 que o templo foi destruído, e aí de lá para cá, os judeus não conseguem mais fazer sacrifícios. E naquela foto que a gente tem, panorâmica, né? Uma foto conhecida sobre Jerusalém, que há um templo e uma cúpula dourada, ali é uma mesquita, onde era o templo de Salomão, só resta o lado ocidental do muro, o lado oeste, o lado leste, melhor dizendo, e é o muro das lamentações. Só resta aquilo. Então, quando é que aquele problema vai ser resolvido no Oriente Médio? Quando é que Israel vai deixar de ser perseguido? Quando Jesus voltar. Por meio do profeta Zacarias, Deus disse que Jerusalém seria um cálice de tontear, uma pedra pesada para todos os povos. 1/3 do tempo da ONU é dedicado às questões referentes a Israel. É um cálice de tontear, é uma pedra pesada para todas as nações. Mas quando Jesus voltar aqui, botar seus pés no Monte das Oliveiras, ele vai com um sopro da sua boca matar o anticristo, que vai pensar que é rei. Basta isso, uma palavra ou um sopro da boca do Messias, da boca de Jesus, vai matar o anticristo, e aí os judeus vão poder crer definitivamente em Jesus como Messias, erguer o templo, e há quem pense que haverá sacrifícios, mas serão sacrifícios de gratidão, enfim, não vou entrar nessa questão agora, tá? No capítulo 10, então, nós vemos isso, que o sacrifício de Cristo é diferente do sacrifício dos ex-sacerdotes que estão recebendo essa carta. Agora nós temos um sacerdote perfeito, que fez um sacrifício perfeito e definitivo. E o que é que nós precisamos fazer? De acordo com o capítulo 10, versos 19 a 25, nos achegar a Deus para maior intimidade com Ele por meio da oração. Animar uns aos outros para que não desistamos da fé. Então a Bíblia mostra vários tipos de pastoreio. Deus é nosso pastor, Salmo 23. Davi era um pastor do povo, um pastor rei. 2 Samuel, capítulo 5, verso 2. Jesus é o bom pastor, João capítulo 10. Há os falsos pastores
como a gente vê em Atos capítulo 20, Paulo falando que depois da minha partida entrarão lobos vorazes no vosso meio e eles destruirão o rebanho ou parte deles. E há os pastores, como nós chamamos de pastores, que são ordenados e tudo mais, e há o pastorado mútuo, que é ensinado sobretudo na carta aos Hebreus, também em Colossenses 3,16, que devemos aconselhar e ensinar, instruir uns aos outros. Irmãos, nós temos cuidado dos nossos irmãos. Cadê o irmão fulano que não veio hoje? Cadê a irmã fulana que nunca mais veio? Ligue para ele, ligue para ela, manda uma mensagem, passe lá na casa dela ou dele após o culto. Precisamos também nos reunir para cultuar sempre que possível, não abandonar o culto. E chegamos na quarta advertência, capítulo 10, versos 26 a 31. É a advertência contra pecar voluntariamente, que alguns estavam tendo, inclusive, esse problema na igreja de Roma, dizendo: olha, o que nós vamos fazer então para que a graça de Deus abunde no nosso meio? Vamos pecar muito, para que nós recebamos muita graça. A Bíblia não ensina isso, isso é uma distorção. Eu quero ver um pouco com vocês, para a gente encerrar, sobre o capítulo 11. Capítulo 11 ensina exemplos de perseverança e fé. O capítulo 11 pode ser dividido em 3 partes: o período pré-patriarcal, patriarcal e o pós-patriarcal, tá? Então, primeiro, o período da fé antes dos patriarcas. São mencionados os 3 primeiros homens mencionados aqui: Abel, Enoque e Noé. Os 3 creram em Deus e tiveram consequências distintas. Abel creu no Senhor e foi assassinado por sua fé, pelo próprio irmão. Enoque creu no Senhor e não morreu. Noé creu no Senhor e viu o mundo inteiro morrer. O fato de nós crermos em Deus, ou de Deus ter um chamado específico para nós, não significa dizer que vai ser igual ao chamado do irmão. Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. Pode ser que a gente morra, pode ser que a gente não morra, e pode ser que a gente veja muita gente morrer. Depois a gente vê a fé no período dos patriarcas, onde Abraão é o primeiro, até José. E em Hebreus 11, Hebreus 11, 19, aliás, 13, Hebreus 11, 13, é dito o seguinte: Hebreus 11, 13, todos esses morreram mantendo a fé, sem ter recebido as promessas, mas tendo-as visto e acolhendo-as de longe, declararam ser estrangeiros e peregrinos na terra. Também, outra parte do texto, Hebreus 11, 39 e 40, diz o seguinte: e todos eles, embora recebendo um bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa, visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito. Aí o autor se inclui, então ele está falando da nova aliança, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. O aperfeiçoamento, a doutrina da perfeição cristã, como nós tão bem entendemos e pregamos enquanto nazarenos, é muitas vezes mencionada na carta, mas aqui de forma mais explícita. E como é que eles podem ter morrido, tendo crido e não receber a promessa? Mas Deus não cumpre suas promessas? Cumpre. Mas muitas vezes nós utilizamos da lógica humana para interpretar as promessas divinas. Deus pode dizer que vai curar alguém e matar a pessoa. Para nós, a pessoa morreu. Para Deus, essa pessoa foi curada. Então a lógica divina é bem diferente da nossa. Marquinhos Gomes canta, né? Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Leia Hebreus 11 e descubra que ele está errado. É possível morrer tendo promessa divina, porque a promessa que Deus faz pode ser entendida por nós de uma maneira diferente da qual Deus falou, conforme os versículos 13 e 39 de Hebreus 11.
E a palavra de Deus é definitiva para nós. Ela é autoridade, não a música de quem quer que seja. Aliás, eu gosto muito das músicas dele. Mas aí ele vacilou. Quem nunca, né? Irmãos, a fé é a força motriz dos cristãos e dos crentes de todas as épocas. Do versículo 29 ao versículo 40, muitas pessoas são mencionadas, em muitos casos sem nome. E com isso eu vou concluir. O pastor José Gonçalves diz: a fé cria desertos dentro d'água, às vezes constrói pontes onde não há nenhuma. Ela também abre mares, destrói inimigos, derruba muros gigantes, salva pecadores, vence reinos, fecha a boca de leões, apaga a força do fogo, fortalece os fracos, ressuscita os mortos, mas também pode trazer muitas tribulações. Contudo, teremos vitórias em todas elas, se esperarmos com paciência em Deus e na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, aqui nós conseguimos ir de alguma maneira até o capítulo 11 de Hebreus. Ainda nós teríamos 2 capítulos para falar, mas o nosso tempo chegou ao fim. Eu vou deixar isso aqui disponível por meio do pastor Peixoto. Eu vou fazer algumas correções e mando para ele amanhã. Ele pode disponibilizar nos grupos da igreja. Vocês podem usar à vontade, não precisam nem citar meu nome, tá bom? Gostaria de convidar vocês a nos seguir no Instagram. Meu Instagram é @brunoteólogo, é fácil de decorar. Também a Editora Grafia, @Editora Grafia, que é por onde eu publico meus livros. Também gostaria de convidá-los a dar uma olhada lá no stand, tem alguns livros que podem interessar os irmãos. Agradeço a Deus pela oportunidade, aos pastores que me convidaram e me receberam tão bem, e a todos os irmãos que estiveram aqui pacientemente até agora.